Olá, pessoal! Vamos finalizar o nosso conteúdo de dividendos falando sobre dividendos complementares. Como nós já sabemos, né, a conta lucro líquido do exercício, ela é o quê? O resultado da apuração da demonstração do resultado do exercício. Nela nós apuramos, né, o resultado que a empresa tem, ou seja, apuramos o lucro líquido. Do lucro líquido nós transferimos essa conta para os lucros acumulados. E da conta lucros acumulados, nós vamos fazer as transferências para aumento de capital, tá? Ou reservas, né, de lucros, e estas reservas, né, podem ser revertidas para a conta de lucro acumulados, conforme nós vimos na aula anterior. Também, né, da conta lucro acumulado, nós temos o quê? A destinação dos dividendos a pagar. Ocorre que nós temos na nossa legislação que a conta de lucros acumulados, ela deve ficar zerada, né? Então, ao final do exercício, as destinações para aumento de capital, para reservas de lucro, para dividendos, deve ser feita para totalizar a conta de lucro acumulado, onde nós teremos, então, a conta lucro acumulado zerada, tá? Então, é o que menciona a nossa legislação. Porém, né, pode ocorrer que num determinado momento a conta lucro acumulado após as destinações, após as reversões, ela restar, né, um saldo, tá? Então nós temos que, de acordo com a legislação, no artigo 202, os lucros não destinados nos termos, né, do artigo 193 a 197, eles devem ser distribuídos na forma de dividendos. O que significa isso, pessoal? Se restar saldo na conta de lucros acumulados, mesmo depois de ter sido feita as destinações, inclusive a de dividendos, este saldo ele deve ser destinado à conta de dividendos complementares, tá? Para que essa conta de lucros acumulados elas fiquem zeradas. Vamos trabalhar então com essa questão dos dividendos complementares, tá? Essa conta dividendos complementares, ela não deve ser reconhecida no passivo, tá? Como uma obrigação da empresa para aquele período. É o que menciona a legislação. Então, os dividendos obrigatórios, eles devem ser reconhecidos quando existe o quê? Uma obrigação legal. Ou seja, você adquiriu as ações de uma determinada empresa, mediante as normas, né, que regem o estatuto, a empresa tem a obrigação legal de destinar os dividendos a você. Porém, referente a esses dividendos complementares, ou seja, o valor que excede, né, ao dividendo mínimo obrigatório, ela não vai reconhecer, tá, na conta de passivo. E como que vai ficar a contabilização disso, né? Então vamos lá, a contabilização desses dividendos complementares. Preconiza a lei, tá? Que a contabilização da proposta de pagamento, vejam só, quando a gente contabiliza, né, o dividendo obrigatório, a empresa assume a obrigação de pagar aquele dividendo, né? Então, ela vai lançar lá na conta de passivo. Quando se trata de dividendos complementares, a empresa tem o quê? A proposta de pagamentos desse dividendo, tá? Que é esse valor que excede o dividendo mínimo. Então, o que preconiza a nossa legislação, né? Ela deve ser mantida na conta de patrimônio líquido, numa conta específica chamada dividendo adicional proposto, tá? Então, esse dividendo adicional ao mínimo obrigatório não se caracteriza o quê? Uma obrigação presente na data do balanço, tá? Já que o quê? A Assembleia ainda não se reuniu para, ou um outro órgão competente, né? Para fazer a destinação deste dividendo adicional. Então, o que nós concluímos com isso, né? Os dividendos complementares ou os dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, eles são registrados através de qual lançamento? Então, mediante, né, ao débito ao lucro acumulado
contra o quê? Uma conta criada como dividendo adicional ao mínimo obrigatório. São contas do quê? Do patrimônio líquido. O que significa isso, pessoal? Esta obrigação, ela não está sendo exigida naquele momento, tá? A empresa apurou lá o seu resultado, né, o lucro do exercício, transferiu para o lucro acumulado. Do lucro acumulado, ela fez a constituição das reservas, fez a constituição do dividendo obrigatório, porém, sobrou, né? Restou um saldo lá na conta de lucro acumulado. Então, a empresa tem a proposta de distribuir isso mediante o quê? Um dividendo adicional. Tá? Isso vai ser definido ainda, né? Mediante uma reunião de assembleia ou do outro órgão competente. Tá? Então, as contas a serem utilizadas vai ser o quê? A conta de lucro acumulado vai sair de lá, a dividendo adicional mínimo obrigatório. Para facilitar, eu trouxe um exercício para vocês. Então, a companhia, ela apresentava, né, os seguintes saldos. Ela tinha um capital social de R$1.000. Ela tinha uma reserva legal de 180. Então, ela tinha um patrimônio líquido, né, neste exercício de 2008, de 1.180. Em 2009, ocorreram algumas situações. Ela teve um lucro líquido de R$1.000. E aí, no Estatuto Social, a empresa determina que a distribuição do dividendo mínimo obrigatório é de 25%, certo? Ajustado de acordo com a lei e tal. A empresa somente irá realizar a assembleia para aprovação dos dividendos em 2010. Nós estamos falando de um fechamento de 2009. A empresa só vai se reunir, né, em 2010. Considerando que a empresa segue todas as determinações legais aprovadas, né, qual vai ser o valor do patrimônio líquido dessa empresa em 31/12 de 2009? Ou seja, pessoal, ela apurou, né, o seu resultado, ela vai apurar o valor dos seus dividendos, só que assim, nós temos lá a constituição das reservas, tá? Então, a reserva legal dessa empresa é de R$200, tá? O lucro líquido foi de 1.000, de acordo com o artigo 193, a reserva legal dela de 5%, que ela constituiu, vai ser de 50. Como ela já tem 180, tá? De constituído, e ela não pode passar, né, ao percentual estabelecido, né? Então, nós temos lá como saldo inicial da reserva legal de 180 e o valor máximo que a empresa pode destinar para essa reserva legal de 20, pois o caso são destinados 50 para a reserva legal, extrapola o máximo de 20% do seu capital social. Então, para essa empresa, ela não pode destinar como reserva legal mais do que 20% do seu capital social. Como ela já tem 180 constituído, então ela vai constituir apenas R$20. Aí ela tem também, né, que calcular o dividendo mínimo, né? Então nós temos lá como dividendo obrigatório no estatuto versa que é de 25%. Então 25% do lucro menos as reservas, o dividendo apurado, ele é de 245, tá? Então ela vai destinar, né, para dividendo 245. Então, contabilmente falando, como que vai ficar o patrimônio líquido dessa empresa? Então, ela apurou, né, de lucro do exercício R$1.000, transferiu para a conta lucro acumulado R$1.000, certo? Constituiu R$20 de reserva legal. Então, vamos debitar lucro acumulado, creditar reserva legal. Nós vamos Então, nós constituímos, né, de reserva legal R$20, onde ela já tinha 180, ela tem hoje R$200 de reserva legal constituída. Com relação aos dividendos que nós apuramos, né, então apuramos R$245, nós vamos debitar da conta lucros acumulados 245, creditar 245. Percebam vocês que nós ficamos com um saldo de R$735 de lucro acumulado. E isso, pela nossa legislação, né, de acordo com o artigo 202, não é permitido. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que apropriar
este valor de 735 na conta de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório. Então, nós tínhamos lá um saldo de 735, vamos constituir a conta dividendo adicional mínimo obrigatório, então nós vamos transferir, né, debitar do lucro acumulado e transferir para essa conta. Então, a conta lucros acumulados, ela vai ficar zerada. Então, como é que ficou o patrimônio líquido da nossa organização? De dividendos a pagar na conta do passivo, né, que é o mínimo obrigatório que nós temos que assumir, R$ 245, na conta de patrimônio líquido, o capital social de 1.000, que foi informado, as reservas e o dividendo adicional mínimo obrigatório de 735. Então, nós temos nesta organização, neste exercício, o valor de 1.935, ok? Então, com isso, nós finalizamos o conteúdo de dividendos e trabalhamos com dividendos complementares. Até a próxima!